pessoa que está deprimida e que chega a pensar em suicídio, ou a pessoa que chegou a cometer o suicídio, é uma pessoa egoísta? Eu tenho visto várias pessoas falarem sobre isso, em especial pessoas que trabalham nessa área, trabalham com essas pessoas. Então, psiquiatras, psicólogos, pessoas da área da espiritualidade, pastores, padres, monges, médiums, independente da religião, eles têm um ponto em comum que normalmente falam quando estão falando sobre a depressão. A pessoa deprimida é uma pessoa egoísta, porque ela está presa dentro dos próprios sentimentos dela, do próprio sofrimento dela, e ela não olha para fora, ela não consegue ver nada para fora. E em especial a pessoa que comete suicídio ou que pensa em suicídio é uma pessoa mais egoísta ainda, porque ela só pensa em acabar com o próprio sofrimento dela, tirando a própria vida. E ela não pensa, não cogita o sofrimento dos outros, daqueles que vão ficar, todo o sofrimento que vai ser causado pela morte daquela pessoa. E quando eu vejo esse tipo de relato, por pessoas profundamente inteligentes, inclusive, que são sensíveis, né? Eu vejo que ainda há pontos de insensibilidade mesmo, aonde a gente não consegue, talvez, escutar de fato o que a outra pessoa sente. E já se rotula, cria um rótulo de fora para dentro, eu estou aqui de fora analisando aquele que está deprimido. E a gente precisa falar sobre isso. Precisamos falar de uma outra forma. E para a gente poder falar de fato sobre o que acontece com as pessoas que estão sofrendo, para realmente poder ajudar não só a pessoa que está deprimida, mas também os familiares que também estão sofrendo, a gente precisa ouvir aquele que está deprimido, ou ouvir aquela pessoa que tentou suicídio, ou que pensa nisso, em que em algum momento ela já comentou isso. A gente precisa ouvi-la no mesmo nível. A gente precisa se colocar numa posição de eu não sei nada, eu tô aqui para aprender, então me diga como que é isso para você. Sem julgar, sem se colocar num pedestal, né, num ponto maior, querendo dizer, bom, daqui eu sei o que você tá passando, sendo que muitas vezes a pessoa nem viveu aquilo. Só quem viveu sabe o que de fato é essa dor. E é importante então a gente ouvir essas pessoas com muito carinho, com muito acolhimento, para tentar entender o que acontece. Eu já tive a oportunidade de atender várias pessoas que tentaram suicídio, evidentemente não conseguiram e ficaram com sequelas físicas, muitas vezes, sequelas de dor crônica no corpo, em virtude da tentativa. E que hoje muitas delas já se curaram, já se passaram por isso, e é importante a gente ouvir de fato, né, o que é que acontece nesse aspecto. Então, a família, né, que está em volta da pessoa, as pessoas que estão em volta daquela pessoa que sofre com depressão, sabe o quão difícil sabe o quão penoso o quão desgastante é. Muitas vezes a outra pessoa, você tenta ajudar de diversas formas, dá a impressão que a pessoa não se ajuda ou que ela não quer melhorar. E às vezes de fato não quer mesmo, porque ela entendeu assim. Então, quando a gente fala no ponto da pessoa planejar a própria morte, dela pensar a própria morte, é porque ela enxerga isso como uma solução. A gente tem que entender que a pessoa que pensa em suicídio, ela também tem crenças. Ela também tem crenças. Todos temos crenças. A gente tem uma visão de mundo. E a gente precisa entender a visão de mundo da pessoa que está deprimida para poder de fato ajudá-la. Porque às vezes só o fato de você conseguir entender, se a outra pessoa conseguir sentir que você de fato a entendeu, você já criou uma ponte.
você cria uma conexão. E é essa conexão que salva. A desconexão, quando a pessoa se sente isolada de tudo, quando ela se sente sem caminho. E nesse buraco, né, nessa falta de luz, onde ela não sabe para onde ir, em algum momento a morte vai parecer solução. A morte aparece como solução. E aí quem vê de fora fala isso, uma solução para ela e ela não vê que tá criando problema para os outros? Não, aí que tá o ponto. A pessoa que pensa em suicídio, ela pensa que né, a morte é uma solução boa, tanto para ela, ou não sei se boa, a única, né? A única solução para ela, para terminar o sofrimento dela e para terminar o sofrimento de quem tá à volta. Porque é uma loucura alguém achar que a pessoa que sofre não vê o sofrimento dos outros. É mentira. A pessoa que sofre sabe que também sofrem muito as pessoas que estão ao redor dela. Ela tem consciência disso. Talvez ela não fale, porque nem há mais energia para isso. Ela sente que ninguém a compreende, então ela nem fala mais. Eu vou falar o quê? Se ninguém entende o que eu tô falando, se ninguém me escuta de fato, se ninguém percebe de fato qual é essa dor, né? Então ela nem tem mais energia para isso. Se esgota mesmo essa energia vital e ela não fala mais. Mas não é que ela não perceba o sofrimento dos outros. Pelo contrário, muito pelo contrário. Ela percebe sim o sofrimento das pessoas ao redor e isso a faz sofrer mais. Porque, né, o olhar dessa pessoa está para isso. Então, vai criando um ciclo de cada vez mais sofrimento, cada vez mais dificuldade, cada vez mais buraco, cada vez mais trevas mesmo, né? Quer dizer, eu não enxergo luz, eu não consigo ir por um caminho, porque eu não enxergo para onde que eu vou. Então é preciso a gente entender isso. E aí, na cabeça, né, na crença de quem tá doente, a morte dela vai causar um sofrimento, sim. Ela sabe disso, vai causar um sofrimento nas pessoas que estão ao redor. Mas a vida dela causa um sofrimento maior. A vida dela hoje, a vida dela até então, ou desde algum período em que ela começou a ficar doente, e a vida dela daqui pra frente causa um sofrimento muito maior do que a morte dela vai causar, a interrupção da vida. Então, ou seja, mesmo que ela cause um sofrimento agora, é um sofrimento menor do que ela estar viva. Portanto, para ela faz sentido. Então, ela sabe que a morte vai causar uma dor, porque as pessoas vão passar pelo luto e etc. Mas a morte é uma consequência para todos, não é mesmo? Na cabeça da pessoa, isso começa a ficar muito lógico, né? Se ela, por exemplo, sofresse um acidente por um acaso e morresse, vocês, família, não teriam que passar por isso, por esse luto da mesma forma? E não iriam seguir as suas vidas da mesma forma? Então, a morte começa a se tornar uma solução muito óbvia para aquela pessoa. E ela começa a planejar isso como se planeja supermercado. Né? Não há uma questão para além disso. É muito trivial, começa a ser muito trivial. E aí começa a ficar tudo muito perigoso, né? Então, se quem está de fora não consegue dar espaço para outra pessoa ser de fato quem ela é sem um julgamento, ou mesmo que se tente, né, esse julgamento às vezes fica implícito, há cada vez mais desconexão, disruptura. E para a gente conseguir se conectar com o outro para de fato poder ajudar, essa talvez seja uma ponte. O outro não é egoísta. Na cabeça dele, ele é até mesmo um altruísta, porque ele vai fazer um bem. A vida dessa pessoa, a pessoa que sofre, sente que a vida dela é um profundo fardo, é um profundo peso. Ela não é digna de ocupar um espaço, ela não é digna de respirar o ar. Ela se sente assim culpada porque ela sabe que tem pessoas que estão morrendo, que tem uma sentença de morte, digamos assim, né? Por exemplo, uma doença terminal. A
pessoa vai morrer. Ela sabe que isso existe, ela sabe que existem outras pessoas sofrendo muito e querendo viver, enquanto ela que está digna, digamos assim, de saúde física, né? Não tem uma doença para além da depressão, ou até tem outras, né? Existem casos assim, mas nada que de fato vá causar a morte dela certeira e depressa, ela se sente também culpada por isso. Então é um ciclo muito doloroso em que tudo vai causando mais e mais culpa. E quanto mais e mais culpa, mais e mais fechamento desse corpo e mais dor em todos os sentidos. Então, eu espero que a gente possa fazer essa reflexão em algum momento, né, de compreender aquele que sofre, que pensa em tirar a própria vida, nesse aspecto de que aquela pessoa pensa que essa é de fato uma saída que vai ser melhor para todos, ainda que seja doloroso. Porque dor temos o tempo todo, essa dor não vai embora. Então é melhor ter uma dor que, ainda que seja um pouco maior, no futuro ela vai acabar sendo menor do que a dor da existência, a dor desse vazio, a dor dessa falta de sentido. E aí, para a pessoa que está deprimida e que chegou em algum momento a pensar na própria morte, ou que já tentou, enfim, pessoas que estão passando por esse momento, o que eu tenho para dizer é que ao menos se pense que isso também é uma crença. É algo que se acredita, mas não de fato é a realidade. É fato que dói. É fato que é tão real isso que parece verdade. Mas há de se considerar em algum momento, e se não for? E se for só uma história contada que você escuta e acha que de fato é isso, mas não é. E aí seria a hipótese de você tirar a própria vida por uma mentira, algo que não é real. Então, só para fazer uma metáfora, né, ou algo assim, imagine uma mulher que morava no vilarejo e ela só tinha um filho e aquele filho era tudo que ela tinha. Todo o sentido da vida dela passou a ser aquele filho. E ela disse, ela sentia profundamente que se acontecesse alguma coisa com o filho dela, a vida dela perderia o sentido, ela tiraria a própria vida, porque não há sentido em viver se aquele filho não está mais com ela. Aquele filho é uma criança e traz muita luz para a vida dela. E um belo dia, esse filho desaparece, ela fica desesperada, procura o filho por dias e dias, desesperada, já pensando em suicídio, quando alguém chega para ela e diz a ela que o filho dela de fato morreu. Foi encontrado morto a quilômetros e quilômetros de distância dali e não tem volta, o filho dela morreu. Essa é uma realidade. E essa mulher fica profundamente desesperada, sente todo esse vazio e planeja a própria morte e de fato se mata, tira a própria vida. E aí, 2 dias depois, o filho dela é encontrado e estava muito longe dali, mas ele estava vivo, né? Ele se perdeu lá numa floresta e ele foi encontrado vivo. E aí o que a gente pensa? Que triste. Essa mulher tirou a própria vida por conta de uma história que foi contada, que de fato ela acreditou, sentiu aquela dor do vazio e cometeu, né, o atentado contra a própria vida, mas e agora? O filho ficou ali sem a mãe, né? Ela fez isso por conta de uma mentira, uma grande mentira. Então o que eu tenho para dizer para quem passa por isso pense ao menos nessa hipótese de que aquilo que faz hoje você sofrer, de fato faz você sofrer, de fato é muito doloroso. Mas e se for uma grande mentira?
E se essas questões ao redor forem mentira? Aí, tirar a própria vida vai ser uma grande bobagem, digamos assim. Então, ao menos para a gente pensar nisso. E se ao menos você puder se conectar com alguém que compreenda você em algum aspecto, que te escute nesse aspecto, que não te julgue, né? Que seja algum vídeo como este que você viu, ou em algum outro aspecto, alguma pessoa que te compreende, se agarre nisso, se agarre nessas, né? Junte essa força para você conseguir ao menos dar meio passo que seja, e de repente aparecer alguma luz e a realidade começar a aparecer. E conforme a realidade vai aparecendo, eu garanto que tem menos dor e tem mais conforto do que nesse sofrimento intenso. É isso.